Grande abraço para você que se liga com o canal Orlando Batista Esportes. Estamos crescendo e eu agradeço a você que continua deixando o seu like, você que comenta nossos vídeos, você que compartilha e você que está chegando agora se inscrevendo, não esquece de ativar o sininho. É importante para que você seja notificado sempre que a gente publicar um novo vídeo. Olha, o Clube de Regatas Brasil está passando maus bocados na Série B do Campeonato Brasileiro. Fez a sua terceira partida dentro de casa e ainda não conquistou a vitória jogando aqui na capital alagoana. Perdeu para o Vila Nova pelo placar de 3-0. Uma cobrança muito grande da torcida em relação à permanência ou não do técnico Humberto Louser. Presidente da equipe, Mário Marroquim, deu entrevista que você vai ver agora aqui no canal Orlando Batista. Hoje foi um momento de reflexão, de avaliação e estivemos no almoço pela manhã com o treinador Humberto Louser e o presidente do conselho, Kennedy, Reinaldo, Fernando Paiva e Carlos Rubens, juntamente com o Thiago Paes, onde a gente foi fazer análise, reflexão, cobrança dos resultados e avaliações do que pode ser feito e quais são os novos caminhos a serem traçados. Diante dessa análise que o senhor acabou de falar e que foi feita, a manutenção do treinador ela está garantida pela diretoria e com relação à janela de contratações que é em breve, fica ainda mais claro que é necessário, presidente, fazer algumas contratações pontuais de acordo com esse início do Série B na Série B. Primeiramente, a avaliação é em relação ao nosso treinador, o qual a gente acha que foi uma semana de trabalho feita aqui dentro do CT, acompanhado por todos nós aí, com um planejamento muito grande, com estratégia de jogo, uma estratégia montada de trabalho, e que infelizmente aos 14 minutos a gente teve uma expulsão, uma casualidade ali, com um campo muito molhado, podia ter sido o inverso, se o pé do cara sobe, bate, de repente era o cara que era expulso, mas toda a nossa estratégia, todo o nosso planejamento foi por água abaixo com 14 minutos de jogo. Então, você cai por terra todo o seu trabalho. Então a gente entende e sabe que foi um azar muito grande ontem que aconteceu e que não dá para você cravar isso aí como uma fragilidade do elenco, uma incompetência do treinador, qualquer coisa que seja. A gente tem convicção aí que o trabalho é um trabalho importante, o grupo é um grupo qualificado, mas tem que ter cobrança, sim. E aí a gente teve que correr atrás de um resultado num campo pesado com um jogador a menos. Isso aí pôs por terra todo o nosso planejamento da semana. Podia ter sido diferente. Presidente, o senhor falou em convicção, mas ontem eu fiz 3 perguntas ao Humberto. Uma do jogo e as outras 2. Se ele tinha como extrair, ele disse que tinha como extrair, mas os resultados não estão vindo. E se ele se sentia confortável em ainda ser o técnico do CRB. Ele respondeu que sim. Mas para a direção isso tem um limite. Se o resultado for negativo contra o Vitória, claro que ninguém espera isso, mas para a direção também tem um limite, para o presidente Mário Marroquim também tem um limite, porque se os resultados não continuarem vindo e se ele não está conseguindo realmente em números extrair, vai ter que ter uma hora que a direção vai ter que tomar uma outra decisão. Isso faz parte da vida, Veridiano. Eu acho que em todos os setores, em todos os segmentos, tudo tem limite, tudo. Cobrança existe e a gente está junto do grupo para tentar entender quais são as dificuldades. Se o treinador ele não consegue extrair em determinado momento, ele sai. Se o elenco não consegue extrair, o elenco é trocado, diretor de futebol, todo mundo sai, ninguém é permanente, o presidente sai também, então não tem ninguém cativo no clube. Qualquer personalidade no clube, ela é menor do que o clube, então ela sai. Hoje, a gente entende que os percalços que ocorreram durante o jogo, em alguns jogos, trouxeram realmente resultados negativos, mas esse mesmo elenco jogou diversas partidas aqui em alto nível, como foi, por exemplo, com o Atlético Paranaense, como jogamos com o Ceará aqui, para vocês terem ideia, a gente jogou aqui a primeira derrota que a gente sofre em casa, Então, há um trabalho, não se pode jogar isso tudo por fora. A gente tem que fazer uma análise de elenco por elenco, compara o nosso elenco aí com o elenco todo da Série B, e a gente não pode dizer que a gente tem um elenco desqualificado. Tem um elenco experiente, um elenco forte, tem um treinador competitivo, um treinador também vitorioso, e que a gente hoje ainda deposita sim confiança na recuperação, tanto do trabalho do treinador, como também no trabalho dos jogadores. Eles ainda têm sim a confiança da diretoria na reversão desse papel. Por quê? Porque nós já vimos isso já aconteceu. Não é algo que é novo, não é algo que a gente espera. Então jogamos em alto nível, a gente espera isso aí. O momento hoje foi de cobrança, viemos aqui ao CT hoje fazer cobrança aos jogadores, cobrança à direção técnica,
para que a gente tenha um pouco mais de cuidado com as expulsões, porque isso aí prejudica bastante a gente durante o andar do jogo, como foi o caso de ontem, mas também com a imposição. E o nosso jogo é impor o jogo, voltar a jogar bonito como a gente jogou, para que a gente saia dessa situação. Hoje o momento não é ainda nem pensar em janela, a janela ainda ocorrerá, mas é principalmente de recuperar quem está hoje no elenco. Até de acordo com essa sua resposta, presidente, o time é o mesmo, né? O elenco é o mesmo, o treinador é o mesmo, de um início ao avassalador do CRB. Como é que o senhor consegue, né, por exemplo, para o torcedor que nesse momento se pergunta o que é que aconteceu nesse meio tempo, como é que o senhor consegue explicar o que é que pode estar acontecendo nesse momento? Isso é o que a gente busca, é o que a gente busca todo dia. Se a gente está aqui hoje cobrando, é exatamente porque a gente não tem essa resposta, não é uma resposta que você coloca no lápis para dizer isso aconteceu. Você vai observar, por exemplo, o jogo que aconteceu com o Atlético Goianiense, jogo difícil, a gente jogou bem, 29 bolas chutadas na área, mas perdemos de 2-1. O jogo contra o Atlético Paranaense, um jogo em alto nível, perdemos no segundo tempo. Mesmo assim, nos pênaltis, onde a gente sempre imaginou que nos pênaltis nós seríamos mais fortes. Se de repente a nossa bola entra, hoje a gente estava numa oitava de final da Copa do Brasil. Depois vai jogar um jogo contra o Botafogo, sofremos um pênalti no início do jogo. Depois tem um pênalti contra o Romão não marcado e a gente sofre mais uma derrota. Vem aí com mais uma derrota para casa depois de uma expulsão do Falcão. Ou seja, são percalços que têm acontecido dentro. 2 jogos muito ruins dentro de Maceió e onde a gente pede explicação. O que é que está acontecendo? Ninguém consegue explicar. É o que? É cabeça? É um trabalho psicológico? A gente está tentando, inclusive, entender. Porque elenco não é falta de elenco. Experiência do elenco não é. Capacidade do elenco não é. É só olhar o histórico de todos os contratados. Desde o início do ano, nós vimos buscando aqui e contratamos, escolhido a dedo, jogadores que tinham capacidade técnica, capacidade psicológica e principalmente espírito vitorioso. Esse é o elenco que a gente tem. Mas esse elenco que começou tão avassalador durante o ano, na hora que tipo assim oscilou e desceu muito, acendeu a luz de alerta para que a gente corra atrás e recupere. Então, antes de pensar em dispensar o elenco, antes de pensar em dispensar o treinador, a gente tem que entender o seguinte: o que fazer para recuperar quem tem? Porque com esse grupo o remédio está dentro de casa, é voltar a jogar com qualidade, mas principalmente com equilíbrio de cabeça. Eu entendo que o momento é equilíbrio. Nessas palavras, o CRB pensa em contratar algum tipo de profissional para trabalhar com os jogadores na área? E outra, né? Minha última pergunta. Nós não jogamos, nós da imprensa, mas percebe-se que a cada jogo que passa, a nossa cobrança ela é maior. E a cobrança também muito da torcida. Ontem foram diversas faixas também, nas arquibancadas também, e isso evidentemente incomoda. Essa cobrança da imprensa, essa cobrança da torcida, que é o maior patrimônio também. A torcida está integralmente insatisfeita com o elenco do Clube de Regatas do Brasil. E as cobranças também respingam na direção, presidente. Na verdade, eu acho que a torcida não está insatisfeita, Vrediano, com o elenco do CRB. Ela está insatisfeita com o desempenho dos jogadores. Com o elenco, não. Mas eu quero dizer que não é só a torcida, somos nós também. Se nós não estivéssemos satisfeitos, nós não estaríamos hoje aqui fazendo cobrança. Se nós não estivéssemos insatisfeitos, iguais à torcida, nós não teríamos hoje uma reunião com o nosso treinador para cobrar. Então, de fato, nós estamos insatisfeitos também. Insatisfeitos com o desempenho. Com o elenco, não. O elenco a gente tem convicção de que a gente contratou da melhor maneira que podia e da melhor maneira que deveria. Validado tanto pelo início de um campeonato, como validado também pela imprensa e pelos próprios torcedores. Então, a gente tem convicção disso aí. Então, não posso dizer que eu estou insatisfeito com o elenco. Eu estou insatisfeito com o desempenho do elenco. Isso aí a gente está tão insatisfeito como torcedor, porque antes de sermos diretores, nós somos torcedores também. Então a gente está hoje aqui para cobrar, e aí sim, como presidentes, como diretores do clube, a gente tem a responsabilidade de cobrar. A cobrança tem que partir de nós, e está tendo a cobrança. Mas tem que ser uma cobrança com equilíbrio. Eu vi o ano passado o CCA cair exatamente por conta disso, por conta de um desequilíbrio extra-campo. E briga para cá, tira treinador, tira não sei o que, troca jogadores, troca não sei o que, e no final o que foi que você viu? Viu um CCA caindo para a Série C. Isso a gente não deseja para o CRB. Então a gente deseja recuperar, e aí esse elenco que está aqui, que a gente sabe que contratou certo, mas que não está rendendo em campo. A gente está cobrando e está cobrando deles, assim como a gente está cobrando do treinador também. Se você me perguntar o que é que está acontecendo, nós não sabemos ainda. Se soubéssemos, já tinha resolvido o problema. Não é dinheiro, talvez seja psicológico, vamos entender. Mas a gente está aqui para cobrar, estamos juntos no dia a dia do clube, junto com os jogadores, junto com a comissão técnica, cobrando e exigindo aí um resultado diferente para que a gente possa sair dessa situação. Tá aí então o presidente da equipe do Clube de Regatas Brasil. Eu quero agradecer a você que curtiu o vídeo até o final. Lembrar de nossos patrocinadores da Incomel. Incomel é tudo em material elétrico de alta e baixa tensão. Jaraguá, Jatiuca e também Recife. E também da Puro Mel.
mel 100% puro das abelhas Uruçu e também italiana, e com delicioso queijo de coalho. Você fala com a Puro Mel pelo 82981231106. Recebe mel, recebe queijo em sua residência. Valeu então? Grande abraço para todos, fiquem com Deus!